No mercado de trabalho, para você hoje, o que pesa mais? Competência, adaptabilidade ou relacionamento? Olha, o que pesa mais é uma pergunta bem intrigante, né? Na verdade, a gente precisa que os três andem de mãos dadas, mas se a gente não tem um bom relacionamento aí no mercado de trabalho, dificilmente você consegue demonstrar a sua competência ou sua adaptabilidade, né? Então, eu sempre falo, a inteligência emocional, que no caso traz para você todas essas habilidades, ela tem que ser o carro-chefe. Ela que vai realmente te direcionar para você ficar nos lugares, para você se destacar, para você, sabe, para abrir mais portas. A competência realmente te dá aquela a habilidade técnica, mas são os relacionamentos que faz com que você realmente consiga manter e expandir, né? Sem isso você não consegue. Eu acredito nisso também, mas eu acho que hoje, se eu tivesse que escolher um desses três, óbvio que inteligência emocional, né? Principalmente os soft skills, eu acho que eles são mais importantes hoje do que a qualidade técnica. Porque o cara que tem soft skill bom, ele, se tiver adaptabilidade, ele consegue pegar o próprio, a própria habilidade técnica que ele tem e transformar e tentar encaixar, porque o mundo está mudando o tempo todo. Então, assim, eu acho que eu fico acompanhando a evolução de tecnologia aqui o tempo inteiro. Toda semana é uma coisa nova, toda semana é uma função nova. Você vê profissões desaparecendo, mas eu acho que elas não estão desaparecendo, elas estão sendo mescladas, né? Acho que está rolando um momento agora que a história da datilógrafa, né, que virou de alguma maneira alguém que foi trabalhar com computador na época dessa transição. Ela não sumiu, ela se adaptou. Então eu acho que, para mim, a adaptabilidade é mais forte. Né? Certo. É aquilo que eu acho, né, que eu falo, a gente tem que ter o equilíbrio. Mas claro que alguma coisa vem assim e ela puxa um pouco mais, né? A gente hoje vive num momento, né, Paulo, em que toda essa informação e essa tecnologia ela já está entranhada, né, Já. dentro da gente. Então não é mais uma escolha, né? Os líderes as pessoas todas que estão aí no mercado de trabalho, né, colocando a cara a tapa, a gente sabe que a tecnologia ela já faz parte do ser humano, né? E por fazer parte do ser humano, ela exatamente traz esse mundo de movimento frenético e todos os dias a gente precisa realmente estar se adaptando, estar se reinventando, né? A pessoa que não tem isso realmente na alma, dificilmente ela consegue, É. né, ir adiante, né? Mas o que é isso na alma? Não é adaptabilidade? Exato. E pior, eu acho que você falou um lance de movimento frenético, né? O ser humano tem um limite, cara. Ele não consegue acelerar, correr mais do que um carro, não consegue correr mais que um foguete. Então a gente tem o nosso limite físico. Será que a gente já está batendo no teto? Eu acho que depende de cada pessoa e depende do ambiente que ela está inserida, né? Cada um ele vai ter que entender quais são os seus limites. Tem pessoas que conseguem correr mais que as outras, é natural do ser humano, né? E aí que é tão importante o autoconhecimento, que é o que está faltando hoje em dia, né? A pessoa Uhum. ela tem que realmente tentar sobreviver e desviar, né, dessa fragmentação cognitiva crônica que está acontecendo com as pessoas, para começar a olhar mais para dentro de si. Então, será que chegamos no limite? A pessoa tem que saber qual é o seu limite, ela tem que se entender, ela tem que olhar para dentro. Se ela não parar e não se entender e não ter o autoconhecimento acima de qualquer coisa, ela não vai entender que chegou no seu limite. Ela não vai entender que ainda consegue ir mais, né? É. Então, assim, essa é a parte mais importante, assim, que eu acredito, o autoconhecimento que, sabe, que vai te dizer é hora de ir, é hora de parar, é hora de relaxar, é hora de aprender mais, Mas entendeu? a gente vive numa sociedade que manda a gente acelerar. E aí não tem tempo de olhar para dentro. Como é que a gente. Quem é o responsável por falar, cara, para, vai se autoconhecer? A, Você. a, a própria pessoa está no desespero de pagar boleto,
É uma, de pegar ônibus e entrar em metrô. mas tem que ser você mesmo. Tem que ser você mesmo. Tem que saber dar esse equilíbrio. Qual Né? seria o caminho? Quem é que fazer o quê? Pegar terapia? O que que é isso? Terapia é uma das questões, mas nem todo mundo tem a condição É, financeira de ter a terapia. As terapias muitas vezes são caras para grande parte da população. Esse, para mim, é o melhor caminho. Né? O terapeuta é aquele profissional habilitado que vai te ajudar a encontrar os caminhos internos que você não está conseguindo sozinho. Né? Mas a dica que eu dou para as pessoas hoje que não têm essa condição, que não conseguem ainda fazer uma terapia, é ver vídeos, é estudar, é ler livros, né? É fazer cursos. Uma coisa que despertou dentro de mim, quando eu estava no auge do meu burnout, que assim, eu estava fazendo uma terapia, mas aquilo que mais me despertou o meu autoconhecimento foi fazer um curso, foi ler um livro, e mudar de ar, né? assim, e Entrar numa academia, arrumar um esporte, arrumar um hobby, isso tudo faz você olhar para dentro, né? assim, e hoje em dia, né, essa geração, né, que nós estamos incluída nela, a gente tem assim uma gama de produtos aí na internet, sabe? A gente tem que saber usar a internet para o nosso bem, para nossa, assim, para nos ajudar a ter mais conhecimentos, né? E atrás de coisas boas, vídeos bons que nos preencham de informações, né, e de sabedoria. Então, assim, é muito cômodo também você se abraçar uma autopiedade de que não tem recursos, ou não tem tempo, ou não tem. Cara, quem quer consegue. Quem quer consegue. Quem quer consegue tempo, né? Consegue, sabe? A gente tem muitos vídeos aí, profissionais excelentes, sabe? Professores, mestres, que estão aí, e sabe, que dão o seu tempo, sabe, com vídeos incríveis, canais incríveis. É. Se você segue, você começa a assistir, te abre a cabeça, sabe? Abre a cabeça. E aí você começa a praticar esse autoconhecimento que é o que te leva a acelerar ou a parar. Acho que a gente tem que ter. Eu acho que é uma coisa importante, né? O lance da plasticidade cognitiva, né? A gente hoje, se a gente for rígido, a gente não consegue sobreviver nesse mundo, não, cara. Toda hora tudo muda, aí chega uma tecnologia nova, aí o celular atualiza, para onde foram os ícones, é de enlouquecer, né? É de enlouquecer. Mas cara. Aí você Para sabe que mim, essa terapia foi. geração nova está acostumada, né? Oi? Essa nova geração está mais acostumada. Tá e não tá, né? Eu acho que eles estão tão. É, é difícil falar, né? Porque eu tava vendo uma estatística: 2/3 dos CEOs desistiram da geração nova. Eles estão contratando gente mais velha. Porque não é que a molecada esteja errada, ela tá vindo com uma outra visão de mundo. Só que Exato. isso, como é que se conecta a visão do velho com o novo, com o que está mudando o tempo inteiro? Isso tá, eu acho que tá difícil, porque como tudo gira muito rápido, imagina você tentar encaixar uma engrenagem na outra quando elas duas estão girando enlouquecidamente rápido. Você não consegue. Então, e aí eu trago mais uma vez a inteligência emocional. Porque é bem isso, a gente hoje está vivendo pela primeira vez na história com todas as gerações trabalhando ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. Então, assim, é a geração Y, X, Z, todas as gerações elas estão juntas no mercado de trabalho. Então, é bem isso que você falou, existe um conflito de mentes e de costumes, né, da forma de trabalhar, e que se as pessoas não se entenderem, e quando se entendem, passam a enxergar o outro e entender o outro, vai ter esses conflitos. Aí são os líderes que, não trabalho com essa geração, não trabalho com esse perfil, não se encaixa no meu modo operante, entendeu? Então, assim, desenvolver inteligência emocional para você ler o outro e entender quais são os limites e as condições que o outro trabalha. Tentar também trabalhar empatia, né? Porque eu acho que o que acontece hoje muito, a gente vem daquela época de bolha, né? Bolha de um pensamento, bolha de outro. Eu acho que está acontecendo isso também dentro do mercado de trabalho. Né? A bolha do cara que pensa de um jeito antigo com a bolha do cara que pensa do jeito novo. A molecada que não tolera o que a gente tolerou para entrar no mercado de trabalho. Não tolera. E não estão errados, não, porque eu passei por coisas revoltantes na minha vida. Então, Sim. assim, voltaria atrás. Eu te juro, tem gente que eu gostaria de voltar atrás no tempo e passar com o carro por cima. Porque foram pessoas. Mas é complicado, né?
É aquela história do vítimas de vítimas, né? Os caras devem ter passado por aquilo também e acharam que era normal. Mas pensa tanto que esse pessoal te ensinou, né? Da maneira errada, né? Ah, sim. Tanto que você não cresceu com isso, né? Não, e o conto me deu de parâmetro também do que eu não gostaria que os outros sofressem como eu sofri, entendeu? Como eu não devo ser, como eu não devo me É comportar. parâmetro, né? É referência. E talvez eu acho que a galera mais nova, elas têm uma capacidade de resistência menor. Porque a nossa tolerância é muito alta. A gente, para Uhum. quebrar, exatamente porque a gente passou por isso, a gente criou uma casca mais grossa que eles não têm. Eles É. se revoltam muito rápido, eles se inflamam muito rápido. Mas esse aí que tá, né? A tecnologia ela veio e trouxe essa comodidade a essa nova geração. Tudo é com apertar de botão. É, Todos os desejos e todas as coisas, eles têm um leque de escolhas a fazer. A gente não tinha. não tinha. O nosso era isso ou aquilo. Eles não, eles têm um leque de escolhas, um leque de coisas. Aperta o botão, aperta outro botão e já tem todos os seus desejos saciados e tudo, né? Então, isso faz com que a pessoa deixe de ter aquela resistência, né, ao desconforto. E quando você né, tem essa resistência, né, ao desconforto, você não sabe o que é ter desconforto, você não tolera nada. Não A tolera, não. gente sabe o que é desconforto, a gente teve que tolerar o Não, a desconforto. gente já teve que aprender a navegar, a andar com a pedra dentro do sapato, entendeu? Mas é engraçado que você falou, né? Hoje eles apertam instantaneamente, eles têm na porta uma comida, em 2 dias um brinquedo que Exato, chega pela Amazon. Eu tava lembrando, você começou a falar disso, eu lembrei do meu pai. Meu pai falava que ele tinha que fazer os brinquedos dele. você Ele vê. tinha que chegar e foi criado em fazenda, ia lá fazer o aviãozinho de madeira, fazia o carrinho de madeira. Porque, pô, a gente tá falando de 80, 90 anos atrás, entendeu? Eu acho que a gente chegou num momento que é tudo tão. Talvez porque é tudo tão digital, tudo seja tão fácil, né? Aí o cara vai jogar um jogo, ele evolui super rápido no jogo. Se morrer, ele tenta de novo, não tem medo de morrer. Só que isso na vida real o medo de morrer é necessário, né? O medo de É, perder o emprego é necessário. sim. É um novo mundo que está vindo aí, né? Uma nova maneira de ser, de estar entre pessoas e no trabalho. E as pessoas elas precisam ter uma visão muito aguçada para isso, né? Quando a gente joga toda essa conversa para dentro das corporações, das grandes empresas, grandes, médias e pequenas empresas, né? A gente começa a entender por que grandes empresas, às vezes, com tantos sistemas perfeitos e padronizados, decaem, né? Por que elas perdem espaço no mercado de É, trabalho, né? Porque as empresas são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende como fazer negócios. Se exatamente. você não entende como se relacionar com as pessoas que estão ao seu lado, como é que você vai se relacionar com o grande mercado de trabalho que está aí? Né? E aí a gente começa a entender essas pequenas nuances que vão minando as grandes corporações. As pessoas não entendem, aí elas investem em sistemas, investem em novos produtos, investem em treinar os funcionários e não percebem que estão tendo grandes conflitos aí, geracionais, emocionais, de relacionamentos, né? Mas é engraçado você estar falando, porque antigamente você comprava. Ah, você quer melhorar a sua empresa? Você comprava uma máquina melhor. Você quer melhorar essa empresa? Você mandava o funcionário para treinar a usar aquela máquina melhor. Então a tecnologia era a coisa que fazia com que você tivesse uma empresa sempre é, 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 na vanguarda. Só que hoje a tecnologia, você acessa a tecnologia muito rápido, é muito fácil. A história do comprar um equipamento é muito mole. Então estão todas meio comoditizadas, né? Eu acho que a diferença está exatamente no que você falou, o capital humano ser trabalhado de uma forma mais inteligente para Sim, entender que cada um tem uma gradação e que não adianta o gestor tentar enfiar na cabeça dele que a lógica dele de treinar, acelerar, apertar a gente, vamos bater meta, não sei o que lá, isso não vai funcionar se não não mais. usar o gatilho correto. Exatamente. E cada pessoa hoje tem um gatilho, né? Então, e aí eu fico pensando, né, até onde será essas pessoas estão dispostas, né, a deixar o próprio ego de lado e a entender a fundo quais são as dores,
que estão dentro das suas corporações, dentro do seu time, né? Quantas pessoas estão dispostas realmente a se abrir para entender onde está o verdadeiro problema, né? Onde está o seu carro ali. Porque olhar para a própria ferida é difícil, né? É muito Ferida difícil. inflamada, você tem que tratar aquilo ali e está inflamando, e está cada vez pior. E aí você entende porque que tanta empresa quebra, né? Porque que tanto os discursos são divididos, as pessoas são divididas, as ideias são divididas. Como é que a gente faz para unir isso tudo, né? É complicado. Eu acho que aí tem um grande diferencial daquelas empresas que se destacam, que vão, sabe, que você vê, nossa, que realmente dão um salto à frente de outras. Você olha assim de uma forma aparente, você não vê nada de muito especial, nada de muito diferente, mas a gente não entende o que está realmente sendo construído lá dentro, É. né? Entre as pessoas, entre os líderes, entre. Então, assim, realmente é hora dos líderes pararem e começarem a entender que a pegada agora é outra. A pegada é outra, porque inclusive as pessoas estão com o advento da IA, elas estão trocando mais ideia com uma IA do que com o líder, né? Com o líder imediato delas. Aí fica aquela coisa de você ter uma ferramenta que te dá apoio emocional, psicológico, troca de ideia, só que Intelectual, né? intelectual, só que isso a gente já tinha o problema de ter silos de departamentos, né? Cada departamento trabalhando na empresa de uma maneira diferente, com ideias diferentes que não compartilhavam. Agora o silo é mental. Sim. E, É e na hora que impessoal. explodir, vai ser uma senhora explosão, né? Uhum. Assim, eu acho que os líderes eles têm que ter inteligência de entender que essas IAs estão vindo hoje para fazer com que as pessoas deem um salto de sua competência, que eu tenho certeza que vai dar um salto de competência, mas aí eles têm que saber direcionar isso. Ah, com certeza. Eles têm que ajudar as pessoas a direcionar esse salto de competência. Não aquilo que você falou, vai virar sabe, um ninho ali, um emaranhado de De decisões e micro interesse, né? para os interesses, então a pessoa tem que ter uma inteligência de entender ali como colocar, porque realmente é um momento muito diferente, né, que as pessoas estão vivendo. E sem falar o medo que as pessoas estão tendo dessa substituição das inteligências artificiais, das IAs que estão vindo e entrando nas empresas, né, o medo que as pessoas estão tendo de ser substituídas. Então, se antes a gente já estava vivendo o drama de estresse corporativo, a gente vai entrar num momento pior ainda. Vai. Eu vi um especialista de IA falando que a IA, é meio óbvio que eu vou falar, mas a IA ela entrega 50%, né? A forma como você pede, as coisas que você direciona, como você brifa ela, as perguntas é que vão subindo. Só que como ela já entrega 50%, a régua de um profissional mediano para baixo, essa vai sofrer. Porque o cara que é repetitivo, robótico, que não se mexe, que tá ali vivendo igual gato gordo no armazém, né? Comendo o rato que os outros matam, esse cara tá fadado a morrer. Né? Ou virar outra coisa, ou ter que se atualizar. Mas você falou dos líderes, eu acho que os líderes sim é que tinham que fazer não é uma autorreflexão, acho que lideranças tinham que passar por uma terapia em grupo, sabe? Todo mundo, vamos ver o que está acontecendo. Porque tem, cara, eu trabalho para grandes empresas e eu acabo esbarrando em gente com métrica de vaidade, empresa familiar, que o cara, ok, você começa sozinho, aquele negócio pregando prego, lavando banheiro, fazendo tudo no início, mas tem uma hora que você tem que começar a largar a mão. E o cara acredita que tudo que ele fez até aquele ponto ali fez com que ele progredisse na empresa e a empresa se estruturou porque foi. E é real. Foi porque ele pregou cada preguinho. Só que tem um momento que você tem que deixar, senão ela não cresce, você abafa ela. Né? E aí entender que as pessoas são diferentes, que a estratégia de liderança dele pode estar sufocando a empresa. E aí eu não sei nem o que falar, às vezes, para alguns caras, que, cara, dizer, cara, sua estratégia não está funcionando. Qual é o profissional que a gente tem que chamar para esse cara entender que ele tinha que fazer uma terapia, né? Sim, Empresarial. Que o grande ensinamento agora e o desenvolvimento é diferente, né? É diferente. A pessoa ela precisa entender que empresa
tem que falar de emoções, né? As empresas são feitas por pessoas, né? E a emoção é o que move cada ser humano. Não tem jeito. Existem estudos aí muito robustos e bem embasados cientificamente, onde mostra o quanto a emoção influencia o QI de uma pessoa, sua capacidade cognitiva, sua inteligência. Então, uma pessoa que está abalada emocionalmente, ela não consegue fazer a mesma entrega de uma pessoa que está bem. Com Né? certeza. Então, Está fragmentado. aquele cara que sabe que tem toda a sua sabedoria, o seu intelecto técnico, se ele estiver abalado emocionalmente, ele não consegue fazer a entrega. Né? E hoje nós temos, né, de novo, a fragmentação cognitiva, onde a pessoa está com o foco em vários lugares ao mesmo tempo, a falta do autoconhecimento, a falta de olhar para dentro, né? As pessoas com medo de serem substituídas, os próprios líderes hoje têm medo de serem substituídos, a IA vindo com força, né? Você acaba se sentindo, cara, cada vez que você vai dar uma resposta, que você tem que fazer algum debate, alguma coisa, que você formula uma pergunta e você joga para uma IA, a IA vem com aquela coisa incrível. Perfeito, né? Se a pessoa não tiver muito bem embasada e bem construída internamente, ela começa a se sentir cada vez mais assim, porra, eu sou incompetente, né? Por que eu não consigo dar uma resposta como essa, né? E vai indo. Então a pessoa começa a se sentir menos. Você tem que validar todas as respostas, não tem jeito, cara. Tem que parar. Ele deu uma resposta linda e maravilhosa. Você tem que ler o texto. É porque as pessoas estão sendo tão aceleradas que elas não param nem para ler. Elas copiam e colam aquilo. Também, né? É um perigo, mas está acontecendo. Tem gente que pedindo indicação de remédio, você imagina. Né? Então eu acho que se a pessoa entender que aquilo ali de fato é uma turbina que está amarrada, você vai conseguir decolar, um exoesqueleto, você vai ganhar mais força. Se você não abrir mão do critério, eu acho que você tem a possibilidade de você se tornar um super-humano é enorme. O apoio disso. Não, vai fazer um boom aí, muita gente. Mas também vai derrubar muita gente. Vai. Por isso que o preparo interno tem que ser grande. Por isso que eu falo que os líderes têm que entender que agora, né, os treinamentos, né, as reuniões, os investimentos, eles precisam muito se ligar ao ser humano, à parte emocional e ao desenvolvimento das habilidades comportamentais. O ser humano derruba a empresa, né? O cara do McDonald's trabalhando mal, ele acaba com toda a estratégia de McDonald's. Não tem loja bonita, não tem campanha de marketing, não tem nada. Mas um cara na beira do balcão surtando, né? Não sei se você viu, aconteceu nos Estados Unidos, acho que foi semana passada. O cara tacou fogo no depósito inteiro de papel higiênico. Sério, eu não vi não. Cara, queimou 4 quarteirões de papel higiênico, porque ele surtou. Aí ele ligou, foi fazer uma live, pegou o isqueiro, mostrou ele tacando fogo no primeiro chumaço de papel higiênico e acabou com o estoque, de 6 meses da fábrica. Um negócio assim, absurdo. É o que eu falo, é o preparo emocional. Os líderes precisam olhar isso urgente. Uma bomba relógio, né? Sim. E tem muita gente dormindo no ponto, Paulo. Muita gente. Muita gente ainda presa no desenvolvimento de habilidades técnicas, deixando de ter esse equilíbrio entre o que é de verdade ser humano, entendendo a complexidade humana, a complexidade das emoções de cada ser. Né? E no Brasil isso é pior ainda, né? Porque na minha época, talvez 20 anos de diferença para a atual geração que está no mercado, ir num psicólogo ou procurar uma terapia era visto como coisa de gente fraca, gente maluca, né? Então a gente ainda tem isso aí de alguma maneira arraigado nas lideranças, como você falou, tá todo mundo convivendo ao mesmo tempo hoje nas empresas, mas você imagina o problema que é o líder que talvez tenha esse pensamento na cabeça dele, de que isso, olhar para... é muita delicadeza, eu sou uma empresa de engenharia, não vou ficar olhando para esse tipo de coisa, entendeu? Aí tem um maluco lá que acende o isqueiro no estoque de peixe. Não, e é complicado, né? Ainda mais no Brasil, cara. Eu trabalho com planejamento. Planejamento, às vezes, o cara acha que é frescura. Tem que fazer, só vamos fazer, vamos executar, mas para onde? Por quê? De que forma? Não. Imagina uma coisa mais delicada. O tempo que você gasta afiando machado.
Exatamente. Não, mas tem gente que acha que só afiei um pouquinho aqui, tá bom, vamos embora. Faz uma coisa curta. Às vezes não, às vezes você tem que parar e olhar e analisar e ver, tá tudo certo, esse é o caminho. E continua tocando o barco, enquanto isso tem uma equipe rolando em paralelo. Só que muita gente acha que é besteira. Né? A lógica do brasileiro ainda acho que é uma coisa meio. Faz aí que tá dando certo. Ainda mais com a galera do digital que veio dessa lógica, né, de sprint. Não, vamos fazer que funciona. Mas se você tiver não só as sprints, mas um planejamento grandão rolando junto. Né? Eu acho que falta Olhar isso. mais holístico, né? Você tem que realmente olhar um todo e enxergar o ciclo da coisa. Não, e também, de forma holística, olhar para as pessoas. Né? Como é que as peças se encaixam? Essa peça está funcionando bem nisso aqui? Às vezes o cara ele é muito bom em performar de outra maneira. Então, tá se analisando isso? Acontece muito isso, né? As pessoas estando com suas habilidades colocadas em lugares errados. Né? Acontece bastante isso. É uma análise integral que tem que ser feita, né? Às vezes algumas empresas estão tropeçando em alguns pontos e não querem parar para olhar. Né? Então é importante se parar e olhar e fazer essa análise, né? Não, é engraçado, porque eu também trabalho com marketing de relacionamento, né? A, a base é o CRM, né? O Customer Relationship Management. A, as pessoas fazem a base do CRM, contratam lá, gastam uma fortuna com um CRM e só pegam um dado transacional, dinheiro. Quanto é que esse cara vale, onde é que ele está, onde é que ele mora, qual é o perfil dele econômico. Só que se você pega o dado relacional, para relacionamento é muito melhor. Né? O dado de quantos filhos esse cara tem, o que, que ele gosta de comer, para onde que ele viaja quando ele vai nas férias, ele lê, ele não lê, ele gosta de filme. Esse tipo de coisa constrói uma narrativa que, para venda, o pessoal não entende isso, para venda é muito melhor. Você já chega, toma aqui um livro, vem aqui ganhar um não sei o quê. O seu cliente, né? O perfil do seu futuro cliente. Né? Mas então, e o cliente interno é cliente interno, não é colaborador, não é empregado, não é funcionário, ele é cliente interno. Se o seu cliente interno não te compra, ele vai te destruir, cara. Porque ele está o tempo inteiro pensando em dinheiro. É a pessoa que tem que entender, né? E o cara que está ali dentro pensando só em dinheiro e sobreviver, ele não vai entregar um trabalho bom. Não. E por qualquer mariola, o cara sai para trabalhar no concorrente, levando todo o teu conhecimento técnico embora. Às vezes até por o mesmo salário. Não, às vezes até menos. Porque o clima é ruim, porque ele não se encaixou. Sim. Mas clima ruim é exatamente isso, eu acho que, na minha cabeça, né? Porque eu, como profissional, já trabalhei em lugares com clima ruim. Mas tinha gente que adorava o clima. Era ruim para mim. Então, e quem é responsável pelo clima ruim? A liderança? A liderança. 100%. Mas então, mas é filosofia. Ela tem que entender ela tem que entender da onde está vindo esse clima ruim. Ela tem que entender. Mas pode ser, às vezes, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não conseguiria, por exemplo, trabalhar numa empresa, num banco. Meta, tem que vender, vamos vender, não sei o quê. Mas, pô, essa senhorinha aqui, não importa, vende. Não é da minha filosofia, mas tem gente que se adequa a isso, acha bom. Então, mas eu acho que é uma minoria. Será? Eu acho. Eu acho que é uma minoria, ou talvez porque a pessoa não vê outro mundo, a não ser esse. Ou foi treinada, né, doutrinada, tá naquele universo. Claro que existem perfis e perfis, né? Não dá para a gente também generalizar de modo absoluto, né? Mas, assim, a grande maioria das pessoas, você vê mais ou menos um certo perfil de clima ruim, né? Normalmente lugares assim, você deu um exemplo perfeito, banco. Tanto é que banco é o lugar que mais tem índices de pessoas com depressão, com estresse, com afastamento, né, dessas doenças mentais que estão surgindo hoje em dia, burnout e tudo mais. Né? Exatamente por essa pressão aí psicológica em cima de metas, em cima de tudo. O ser humano deixa de ser um ser humano ali. Né? Ele é apenas uma peça da engrenagem.
Mas é que é engraçado, porque era a lógica antiga, né? Você vê lá o filme do Chaplin, ele preso na engrenagem, é porque no início era isso, eram operadores de máquina, ou Agora é seja, eram máquinas. operadores de mentes. Você tem que saber persuadir ao ponto de trazer aquele cliente para comprar os seus produtos e tal. Então, se você realmente não tem essa dinâmica muito bem estruturada e tem os números no final mostrando quanto você é bom e quantas pessoas você conseguiu trazer, você não serve, Isso é. entendeu? Não, e é É engraçado muito. que eles acabam puxando, dando esse exemplo, né, de meta, de banco de venda, ou equipes de venda mesmo. Você acaba puxando uma galera mais nova, que ainda não tem um critério muito bom, mas tem gás, tem disposição para ficar virando madrugada, se alimentando mal, preso ali naquele universo. Porque, mas isso dura um tempo, né? Porque eu acho que eles estão pegando o que dá. Então, perdão que dá. E aí a gente entra muito naquilo que você falou lá no comecinho, né? Cara, eu tenho um boleto para pagar. E aí? É. Aí você se sujeita. Não, e tem gente que se sujeita a isso por 40 anos, né? 50 anos. Sim, eu tenho boleto para pagar, eu tenho a família para sustentar, sabe, eu não posso me dar ao luxo, né? É um E é muito sacrifício. triste quando você vê essas grades, né, invisíveis que a pessoa coloca, né? Recursos e opções tem aos montes aí. Você tem que dar o primeiro passo para sair de um ambiente tóxico desse. Claro que fazendo tudo com muita responsabilidade, mas, sabe, começa a olhar além, né? Bota sua visão para ir além. Se você não consegue mudar esse ambiente que você está e ele está te adoecendo e ele é tóxico, começa a olhar além, né? Dá o primeiro passo, sai da Mas é grade, difícil, né? tá? Quebra a grade, aquela grade invisível que você acha que está preso nela. Mas é difícil. Eu trabalhei com. Metade da minha carreira foi em agência de propaganda, né? Tem ambientes maravilhosos, mas tem muito ambiente tóxico. E aí você compra isso como um buy-in, sabe? É o dinheiro que eu vou. Eu vou ter que botar. Eu vou ter que consumir esse universo ruim para lá na frente eu lucrar de alguma maneira. Mas não é assim. É melhor você mudar de nicho, né? Mudar de ecossistema, mudar de agência. Assim, o ser humano é aquilo que a gente falou lá atrás. Ele tem que se entender primeiro. Ele tem que entender que aquilo está fazendo mal para ele. Ele tem que olhar para dentro de si e entender. Porque sabe o que acontece também, Paulo? As pessoas ficam tão envolvidas nesse ambiente e já fazem meio que parte dele, né? Estão meio mesclados ali e tal, que elas nem percebem, Não percebe. né? Cara, não percebe. Eu tava vendo foi uma psiquiatra, eu acho, falando isso no YouTube. É, pessoas perguntando, pô, esse pessoal de Brasília que ganha salários astronômicos, ou esses políticos corruptos que desviam verba de colégio, verba de merenda, fio cirúrgico, pensão de idoso, eles não sentem nada? Ela falou, não, não sentem. É tão natural estar envolvido naquilo ali que aquilo, a coisa ruim, que deve ser mais ou menos o que aconteceu com os soldados nazistas, né? Você é uma. Só tô obedecendo ordens. Aquilo ali, você Deixa, terceiriza a responsabilidade. Né? você deixa de ter um filtro, né? Você entra num sistema. Você entra no sistema e o sistema derrete o cérebro a ponto de você apagar algumas coisas que no início, quando você era novo, você não estava começando, eram virtudes e desaparece no desespero de pagar boleto. Né? Uhum, é. Exatamente. E aí que vem a grande sabedoria dos líderes, e a gente volta a falar. Ele tem que conseguir enxergar isso Então, eu daí. acho que tem que vir da liderança. Não adianta esperar que a pessoa vá se autodeclarar uma pessoa frustrada. Acho que não vai Não, acontecer isso. até consegue, mas são poucos, né? E aí talvez esse cara ele seja a ovelha negra no meio da paisagem ali. Levantou a cabeça, vai ser decapitado. É bem Né? O isso. cara começa a contestar, se revoltar, ele despertou para aquele universo ruim ali. É melhor você cortar a cabeça, porque tem mais 50 caras querendo sentar no seu lugar.
Assim, eu acho que é importante as pessoas terem em mente que a partir do momento que elas sentam numa cadeira, né, e assumem uma posição de líder, né, tem muita coisa por trás, né? Não são só os números, né? Ele tem ali uma responsabilidade de vidas ali e realmente prestar contas, não só economicamente, mas de realmente como está todo o seu time. O cara tem que entender isso, senão não senta na cadeira, cara, Mas né? você acha que tem que ter um treinamento ou o cara vem pronto com esse tipo de pensamento? Eu acho que são os treinamentos. E as empresas ainda não acordaram para os treinamentos. Os Para o treinamentos, C-level, que você diz. sim, né? Eles têm que entender que eles precisam olhar e entender de ser humano. Mas é doido, porque você entra numa empresa como uma peça que só executa. Aí você vai envelhecendo e aí a força bruta vai virando força mental. Aí você chega num teto onde você é mais mental que executivo, né? Executor. Aí você tem que vir. Aí você é promovido para esse patamar do C-Level, porque você já está há muito tempo na empresa, porque você conhece super bem aquele ambiente, ou você é chamado de fora para oxigenar a empresa de alguma maneira. Só que eu acho que as pessoas não são treinadas para isso. Quando você muda de um cara que executa e aperta botão para uma pessoa que tem que fazer nada e só ficar ouvindo as pessoas e coordenando, né? E não consegue. Você pode ver, o que mais tem são né, essas pessoas que são promovidas à liderança, mas elas não conseguem largar ser executor. E eu vou te falar, muitas empresas não esperam isso, tá? Muitas Querem que o empresas cara faça. esperam que o cara continue sendo o executor e o líder ao mesmo tempo. Né? Então o cara se perde ali naquelas funções operacionais junto e aí não consegue liderar de forma estratégica. É porque Né? é outro mindset, é outra coisa. Você tem que ir para ponte de comando e ficar ali olhando, analisando instrumento, analisando comando, né? É outra lógica. É outra O lógica. capitão não é o cara que joga carvão no motor do navio, entendeu? E aí, será que as empresas estão conseguindo identificar isso? Né? Esse ponto em que existe essa bifurcação, né? O líder executor do líder que realmente sabe liderar. Né? Aquele líder operacional ou o líder que consegue realmente analisar. Então, será que as empresas estão conseguindo identificar que ali existe um problema, existe uma falta de uma falta de realmente de direcionamento dessas pessoas? Mas acho Né? difícil, sabe? Porque eu me coloco no lugar. Você constrói uma empresa. É muito. Para mim, é muito mais importante eu ter uma pessoa que eu confie, que cresceu comigo dentro da empresa, do que eu chamar uma pessoa externa ou promover uma pessoa errada. E o critério principal vai ser confiança. E talvez o cara que foi o meu motor de construção, ele seja mais importante para mim sendo o técnico que construiu, que já sabe fazer, do que talvez um cara que seja um articulador, né? Uma pessoa que é complicado, né? Eu acho que é muita coisa para pensar, porque você tem muita coisa a perder. Sim. É a complexidade dos tempos modernos, né? É. Não é fácil. Né? A gente está vendo assim, são muitas nuances, muitas coisas, né? E as empresas realmente estão precisando se abrir mais para essas coisas novas que estão surgindo, né? Outras coisas precisam começar a ser introduzidas, tá? Não, eu concordo muito com você, porque foi exatamente o exemplo que eu dei do cara do McDonald's, né? Você investe uma fortuna para construir uma planta, uma fortuna para construir um marketing na cabeça das pessoas, né? Para comprar um novo sistema, E aí, eu falei o marketing, né? Construir uma marca na cabeça das pessoas, toda essa estrutura de construir uma máquina gigantesca para o cara lá na pontazinha da agulha acertar ou errar com o seu cliente, né? uhum. E às vezes é o ou, cara mais desprezado. ou acender o fósforo no papel Ou acender o higiênico. fósforo, ou chutar, ou dar um soco na boca de alguém é Uhum. complicado, cara. Sim. Mas aí eu acho que é a história da cultura, né? Se a cultura é boa,
se os líderes entendem. Uma vez eu vi um filme do Jeff Bridges, que o cara, ele era o comandante de um navio, um navio escola que afunda. Ele enquanto estava treinando a molecada nesse navio escola, ele ensinava que todos tinham que cantar uma música, e a mesma música, e a música no mesmo ritmo. Aí perguntaram por quê? Porque todos cantando a mesma música no mesmo ritmo, o barco inteiro trabalha com um ser só, entendeu? É como se fosse uma respiração, um batimento cardíaco. E eu achei muito legal essa imagem. Porque quando uma peça dessa sai, aí que o barco afunda. Sim, verdade. Né? Porque uma ponte, tem milhões de parafusos. Cai um, você já começa a criar uma microfratura nessa ponte, ela vai cair em algum momento. É bem legal essa visão, hein?